Então eu estava falando aqui, são 7 testes que provam se alguém conhece a Deus, né? Isso nós estamos estudando aqui em 2 João, a partir do versículo de número 3. Né? O primeiro teste é se guardamos os seus mandamentos. O segundo, se amamos os nossos irmãos. Terceiro, se crescemos espiritualmente. E agora nós vamos entrar no quarto. Se não amamos o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. João diz, se amamos ao mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui, dentro desse aspecto, ele diz, se amamos o mundo. O que é mundo? Na palavra original é cosmos. E esse cosmos, ele tem 3 sentidos. O primeiro sentido é mundo material criado por Deus. Todo o mundo material que o Senhor criou. Tem esse sentido. O segundo sentido é a raça humana, todo ser humano, tudo que Deus criou, todo ser humano que Deus criou. E o terceiro sentido é o qual nós vamos nos ater a ele, que é o sentido correto do texto. Mundo aqui é o sistema de valores. Este ponto que João está abordando, que está falando. Ele está falando de um sistema criado pelo diabo que é anti-Deus. Esse é o sistema do mundo. É esse que Deus está falando. Ok? Eu vou pedir aqui uma pausa para vocês novamente. Sara, por favor. Pedir meus auxiliares aqui para me ajudar aqui. Ok? Eu preciso que você puxe a extensão porque está acabando a bateria. Eu estou filmando aqui com dois celulares e um aqui da minha filha está acabando a bateria, ok? Então, todo o sistema anti-Deus, esse é o mundo que João está falando aqui nesse texto, né? E esse sistema envolve o quê? Esse sistema envolve religião, esse sistema envolve a cultura, esse sistema ele envolve educação, ele envolve a indústria, envolve o comércio, o entretenimento, os prazeres, as ambições e até mesmo as necessidades básicas. É isso que João está colocando aqui nesse versículo, né? E a Bíblia fala que tudo isso jaz no maligno. Em João capítulo 5, em 1 João 5, 19. Tudo isso jaz no maligno, né? E em Gálatas também fala que a carne se opõe ao espírito. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 17, né? E o diabo, ele se opõe ao filho. 1 João 3, 8. Diz que o diabo ele se opõe ao filho. Enquanto a carne se opõe ao espírito, o diabo ao filho. E o mundo se opõe a Deus. 1 João 2,15. Né? Se nós falamos se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós, não está nele. Correto? Então, a forma de nós vencermos o mundo é uma só. É amando a Deus. Não tem outra forma de nós vencermos o mundo. E existe uma fonte do amor e prazer ao mundo. E aí nós podemos ver lá na sala, Sara. Tem que puxar lá na sala. Essa tomada não presta. Nós podemos ver isso que o próprio texto vai falar sobre a concupiscência da carne, que é os instintos físicos, que eles não são pecaminosos. É importante entendermos isso. Mas o pecado desfigurou, né, tornando normal a concupiscência. A concupiscência é o desejo da carne, é o desejo desenfreado, é o desejo totalmente deturpado, aquele desejo que não se tem controle sobre ele, né? É importante entender o seguinte, o desejo sexual, ele não é errado. É um instinto com o qual Deus nos criou. Faz parte da nossa criação, né? Faz parte do instinto natural do homem, que é o instinto sexual. A questão da concupiscência aqui é que o diabo veio, o pecado entrou e mudou totalmente essa questão. E bagunçou com isso, e fez com que esse instinto sexual ele fosse totalmente desgovernado, vamos dizer assim, né?
Como, por exemplo, comer não é errado. É um instinto de sobrevivência, qual Deus deu para nós, um instinto de sobrevivência. Você precisa, né? Se defender também não é errado. Por quê? Porque nós temos um instinto de defesa com o qual Deus nos criou. Tá? Então é importante você entender, concupiscência da carne é um desejo, ou seja, é aquilo que está totalmente desregrado, desconfigurado, descontrolado, fora do controle, certo? A concupiscência dos olhos fala de necessidade física, é diferente de desejos, certo? O desejo não é errado, mas pode se tornar concupiscência. Quando é que isso acontece? É quando o desejo ele é fruto da cobiça e da inveja. Os olhos passam a cobiçar, os olhos passam a invejar. Porque quando você olha, o fato de você ter necessidade física, né, quando você olha, não há nenhum problema. Mas quando você olha alguma coisa que isso desperte desejo em você, que isso se tornando então concupiscência, é quando você cobiça algo que você está vendo. É quando você inveja algo que você está vendo. Ok? Continua travando aí, Marquinhos? Deixa eu conferir a internet aqui então, só um minuto. Ok, então, tá? Continua normal aí, então, né? Ok. Então vamos lá, deixa onde eu parei aqui. Falando dos desejos, né? Que é quando a concupiscência, o desejo se torna errado. É quando isso vira cobiça, quando isso vira inveja. Né? Ou seja, quando nós desejamos algo pelo simples prazer, simplesmente porque eu quero, simplesmente eu quero me satisfazer, simplesmente eu quero ter prazer nisso, né? E sabendo que algo de repente até restrito, né? Restringido por Deus, existe uma direção, um ensino de que aquilo não deve ser praticado, não deve ser exercitado, não deve ser vivido, e então eu quero viver simplesmente por um prazer, simplesmente porque eu quero. Então isso se torna concupiscência e se torna algo errado, ou desejo errado, né? Ok? Em terceiro lugar, é a soberba da vida. Soberba da vida é o orgulho, ou seja, a ostentação, ou a exibição de coisas materiais, ou a exibição de si mesmo, a confiança e a segurança em si mesmo, a segurança ou a confiança no dinheiro, né? Tudo isso está ligado à soberba da vida. Essa soberba da vida, ela envolve duas coisas. Uma pessoa que se gaba do que é e do que possui. Então isso é soberba, alguém soberbo, alguém que vive se gabando por aquilo que ela é ou por aquilo que ela possui. Né? Uma pessoa, em segundo lugar, é uma pessoa centrada em si mesma. E que, além de ser centrada em si mesma, ela busca focalizar as atenções sobre ela, sobre si. Tá? Então isso é soberba da vida. É aquelas pessoas que estão buscando a todo custo e a todo preço, né, atenção sobre si, atenção sobre a sua aparência, atenção sobre a sua posição, né? Então, ela busca atenção sobre a quem ela é, sobre a posição que ela está ou que ela tem, sobre a riqueza que ela tem, sobre a sua fama, o seu poder, a sua importância. Às vezes ela nem tem, mas ela acha que tem, ou ela quer ter, e ela busca a todo preço, a todo custo, essa atenção relacionada a essas coisas. Então isso é soberba da vida, né? E este tipo de pecado, ele atinge o espírito do homem, que supõe poder viver completamente independente de Deus. Sempre que nós supormos, por alguma razão, por algum motivo, talvez há motivos como esse que eu disse, que nós podemos viver completamente independente de Deus, nós estamos pensando que nós somos autossuficientes. E isso é um pecado. A autossuficiência é pecado, e isso está ligado ao contexto da soberba.
né? Então, tudo isso está ligado à questão de amar o mundo, né? Se eu amo o mundo, né, eu vou carregar isso na minha vida, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso vai mostrar que eu não conheço a Deus, né? O quinto teste agora, para saber se alguém conhece a Deus de fato, está em 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 23. Você percebe que eu não estou lendo os versículos, porque a ideia é que nós possamos ler todos os dias, cada dia um capítulo, tá? Eu não vou ler aqui para não perder tempo, para que eu possa ganhar tempo, ok? Mas no versículo 19, nós lemos que aqueles que são de Deus permanecem conosco, no Evangelho e na casa de Deus, né? Então, o que é Evangelho? O que é Evangelho? Muitos podemos dizer boas novas, né? Boas notícias. O Evangelho, na verdade, Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Eu vou abrir aqui, vou ler alguns versículos aqui que eu acho que vai ser importante agora. Versículo 22 do capítulo 2, ele diz assim: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo e que nega o Pai e o Filho. Então veja bem, o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo, Jesus Cristo é o Evangelho. E aqueles que se afastam apenas estão mostrando que não são dos nossos e não conhecem a Deus. Esse é o que o texto está dizendo, né? Os versículos anteriores. Lembra que aqui está no versículo 18 ao 23. Né? Permanecer na fé é um grande teste. Aqueles que não permanecem na fé é porque eles não são dos nossos. Né? E aquele que não permanece é porque de fato não conheceu ou não conhece a Deus. É preciso conhecer a Deus para permanecer na fé, porque permanecer na fé é um teste para nós, é um teste para todas as pessoas, sabe? E os nascidos de novo, que saem da comunhão e voltam para o mundo, nós podemos dizer aí que nós vamos ver pelo menos 3 motivos para isso acontecer. Primeiro motivo, talvez possa ser a lei. A lei, porque eles pensam que Deus fica impaciente com eles, porque eles vivem baseados na lei, né? E a lei leva a pessoa a pensar que não tem solução, porque ele não consegue viver a lei, ele não consegue corresponder à lei, ele não consegue obedecer à lei. E aí então, por seu entendimento errado, talvez ter recebido um ensino errado, ele acaba se afastando. Segunda razão, segundo motivo, pode ser a fé. São pessoas que tentam, por meio dos seus esforços pessoais, vencer o pecado. E aí o que acontece com alguém que vive por seus esforços tentando vencer o pecado? A fé dele está dizendo que para ele vencer o pecado, ele tem que se esforçar. Mas aí ele não consegue, porque ninguém consegue vencer o pecado por esforços próprios. Ele vai o quê? Ele vai se frustrar. E por essa razão ele acaba se afastando do Evangelho. Né? Se afastando de Cristo. E por último motivo desse aspecto é por causa dos relacionamentos. Como assim? Pessoas que elas se decepcionam, elas se frustram no meio cristão, no meio cristão, meio evangélico, na vida cristã, ela se frustra nos relacionamentos, se frustra com as pessoas, se decepciona com as pessoas. E por causa dessa frustração, por causa dessa decepção, ela acaba se afastando do Evangelho, que é Cristo. E quando ela se afasta, é uma das provas, porque ela de fato ainda não conheceu a Deus. Porque de fato a pessoa que conhece a Deus, mesmo sendo decepcionada, mesmo se frustrando, ela não vai se afastar.
ela não vai sair do meio cristão, ela não vai sair do meio do entendimento, do relacionamento com Deus. Né? Então nós vamos agora para o 6º teste, versículo 24 a 27 do capítulo 2 de 1 João. E ele vai dizer que, no versículo 24, se em vós permanece o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então aqui, permanecer no Senhor é permanecer na unção. Como assim? Interior do Espírito. É o habitar interior do Espírito Santo no nosso espírito humano recriado. Lembra que o dia que você creu em Jesus, o dia que você recebeu a Cristo, o Espírito Santo veio habitar no seu espírito. Então essa unção é o habitar interior do Espírito Santo no seu espírito, nosso espírito humano. Espírito recriado por quê? Porque ele estava morto. Efésios, capítulo 2, está muito claro lá. O espírito humano estava morto, mas Deus, por seu amor, grande misericórdia para conosco, ele vivificou o nosso espírito, ele recriou o nosso espírito, e então o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito. Então é importante que você entenda, todos os nascidos de Deus são ensinados do Senhor. Todos que nascem de novo, eles são ensinados de Deus. Sabe, você talvez não saiba como chegou a saber algumas coisas, né? Talvez você não saiba como você chegou a saber de uma verdade bíblica, de uma verdade espiritual. Mas eu estou aqui para te dizer que algo no seu interior diz que certas coisas são verdades ou são verdadeiras. Às vezes você não aprendeu, talvez você já tenha passado por isso, com certeza passou, mas talvez não lembra. Mas o novo convertido, de repente, ele não teve tempo de aprender tudo da palavra. Mas ele vai para uma determinada atitude, tomar uma decisão, fazer alguma coisa. No momento não tem ninguém para instruir, não tem ninguém para falar nada para ele. E ele por si só, ele pensa, não, isso aqui não está certo, eu não devo fazer isso, eu não devo ir por aqui, eu não devo ir por esse caminho, né? Ele não entende por quê, mas na verdade ele tem a unção que habita no seu interior. A unção que é o habitar do Espírito Santo dentro dele, lá no seu interior, lá no seu espírito, que ensina ele a respeito de toda a verdade. Né? Então isso é muito precioso, essa permanência na unção, essa permanência no Espírito Santo, ou seja, saber que o Espírito Santo habita no meu espírito recriado. Ok? 7º teste é se praticamos a justiça. Versículo 28, versículo 29. Né? Deixa eu ler, 28 e 29. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha lá, querido. Veja bem, praticar a justiça não é fazer uma coisa boa, uma boa obra, eventualmente. Nesse próximo sábado nós vamos fazer uma live chamada Alvorecer. Alvorecer é um movimento que aconteceu na cidade de Dourados, na década de 90, no meados de 90, aconteceu aqui em Dourados. Ele acontecia todos os meses, uma vez por mês, no sábado, um grupo de jovens com várias bandas se reunia na Praça do Centenário, né? E passava a noite até o amanhecer, até o alvorecer, tocando, louvando, ministrando, pregando, né? E eles pararam de fazer isso, não aconteceu mais, e agora nós estamos junto aí com o pessoal do Alvorecer, organizando essa live, que é uma live para doação, para fazer uma boa obra, para arrecadação, para que nós possamos socorrer algumas instituições, algumas pessoas que precisam de auxílio, precisam de ajuda nesse momento aí da pandemia, ok? Então sábado, às 19h30, horário de Mato Grosso do Sul,
nós vamos estar fazendo essa live. Seria interessante se você puder acompanhar. Vão ser 5 bandas tocando, tá? E vai ser precioso, vai ser maravilhoso. Ok? Então, voltando aqui para o nosso tema, né? Praticar a justiça não é fazer o que nós vamos fazer, é simplesmente fazer um ato, uma boa ação, uma boa obra. Mas praticar a justiça é antes o nosso comportamento constante e espontâneo, sem premeditação, é algo espontâneo. É viver e expor a vida que nós recebemos. A vida que recebemos da nova aliança. Sabe? A vida que nós recebemos depois da morte e ressurreição de Cristo. Depois que nós recebemos Cristo. Uma vez que Cristo é a nossa vida, e nós vimos isso na live do primeiro capítulo. Cristo é a nossa vida, Cristo é a vida eterna em nós. Então, na nossa vida, vai crescer, vai avançar a pureza, vai crescer, vai avançar a santidade e também a justiça. Sabe? Cada um expressa o tipo de vida que possui. Quando você vê as pessoas à sua volta, cada um expressando o tipo de vida que tem, ou o tipo de atitude que está expressando, ele está expressando o tipo de vida que ele tem. Queridos, nesse tempo aí que nós estamos vendo agora, esses dias, cada semana parece que tem uma coisa nova, mas dessa semana é o racismo, né? Aqueles que estão vivendo ali sendo racista e aqueles que estão vivendo falando contra o racismo, né? Mas cada um vai expressar o tipo de vida que tem. A única solução para o racismo qual é? Qual que é a solução para o racismo? A solução para o racismo, querido, não é quebradeira. Você pode ver que o motivo começou com o racismo, mas não é o racismo que está em jogo hoje. Os próprios negros mataram hoje, pela manhã, um policial, ex-policial negro, lá nos Estados Unidos. Que combate ao racismo é esse, gente? Vê o que aconteceu domingo em São Paulo. Quebradeira, aquela imundície que foi feita lá em São Paulo no domingo. Em Curitiba. Sabe, amados? Isso, na verdade, as pessoas estão expressando o tipo de vida que elas têm. Elas não têm Cristo, elas não têm Deus. Então, eu estou expressando o que elas têm. É importante você entender o seguinte, às vezes nós falamos tanto sobre os corruptos, né, os políticos corruptos e tal. Veja bem, a natureza dele é qual? Qual que é a natureza dele? Qual que é a vida dele? Se nós queremos ver mudança, nós precisamos colocar para governar pessoas que tenham a natureza diferenciada, que tenham a vida de Deus, a vida de Cristo. Aí sim vai fazer diferença. Do contrário, eles vão viver e eles vão fazer exatamente expressando aquilo que eles são. Vai viver o que eles são. Então, praticar justiça é quando nós temos a justiça em nós. Cristo é nossa justiça. Isso vai ser espontâneo, isso não vai ser nada forçado. Vai ser algo espontâneo. Amém? Ok. Então nós terminamos aqui o capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3. E vamos começar aqui dentro do capítulo 3, falando sobre 6 testes que provam se alguém ama a Deus. Primeiro nós falamos aqui da vida de Deus, da comunhão com Deus. Depois falamos sobre o teste para saber se alguém conhece a Deus, né? E agora nós vamos falar dos testes para saber se alguém de fato ama a Deus. Aqui no capítulo 3 e o capítulo 4 até o versículo 21 vai falar sobre isso, né? Mas antes disso eu quero ler aqui com vocês o texto de Tito, capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Tito 1, 15 e 16 diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Veja bem, querido, a palavra de Deus, ela é uma espada. Então, nós podemos ter atitude correta ou simplesmente podemos nos proteger contra a ação dela nas nossas vidas.
aqui o texto é muito claro. Só diz que conhece, mas as ações, as atitudes, não condizem com aquilo que elas estão dizendo. E aqui no capítulo 3 de 1 João, versículo 1 diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? Então João diz que o Pai nos tem demonstrado um grande amor ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Queridos, isso é algo precioso, isso é algo maravilhoso. Eu saber que eu sou filho de Deus. O Pai está, de forma muito clara, dizendo aqui que nós somos filhos de Deus. Sabe? Nós temos a natureza dele em nós. Você tem a natureza de Deus em você. Isso é algo poderoso, isso é algo precioso. Você que creu em Jesus, você que aceitou a Cristo, você tem a natureza de Deus em você. Amém? Sabe, o mundo não conheceu e não pode ter. Sabe, não pode. O mundo não conhece, não conheceu e não pode nos conhecer também. Por quê? Porque segundo a palavra, nós somos raça eleita. Nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos da espécie do próprio Deus. Nós somos da natureza do próprio Deus. Isso é algo forte, é algo poderoso. E a vida de Deus, querido, é como aquele vírus santo ou santo vírus. Ele já está em nós. E no dia da glorificação, essa vida ela vai explodir de dentro de nós. E todos verão, todos terão clareza, percepção, a olhos nus, que nós somos designados filhos de Deus. No dia da glorificação, naquele dia todo olho vai ver. Hoje as pessoas nos tratam como qualquer, como os humanos qualquer, mas nós precisamos saber que nós somos da espécie de Deus. Nós precisamos ter essa convicção. Nós somos filhos de Deus, nós somos da natureza de Deus, nós somos da mesma espécie de Deus. Sabe, porque sendo assim, todo o que tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Por isso que a Bíblia diz que o puro purifique-se mais ainda. O santo santifique-se mais ainda. E esse ato de purificar-se do pecado é um sinal de que nós recebemos uma nova natureza. Sabe, recebemos uma nova natureza, a natureza do próprio Cristo. E o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. O amor de Cristo, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Cada vez que nós estamos diante da palavra, cada vez que nós estamos em comunhão, em intimidade, relacionamento com Ele, é que nós então somos cada vez mais aperfeiçoados. Esse é o primeiro teste. A si mesmo se purifica. A si mesmo busca se santificar. Essa purificação, sabendo que o próprio Senhor de Deus é que nos santifica. Então, cada vez que nós estamos mais próximos, cada vez que nós aumentamos o nosso nível de intimidade, de comunhão com Ele, nós vamos sendo mais purificados, porque o alvo de Deus é que cheguemos à estatura de varão perfeito. Amém? Segundo teste. Se não vive na prática do pecado. Aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 10, isso destrincha mais claramente, dizendo que ninguém que seja filho de Deus, pratica o pecado habitualmente, ou vive na prática do pecado. Veja bem, o pecado passa a ser um acidente. O pecado
se torna algo, pecar se torna algo ocasional, acidental, mas não habitual. Quem não tem Jesus, quem não tem a vida de Deus, quem não tem Cristo, ele vive habitualmente no pecado, ele vive na prática do pecado. Sabe, um crente pode vir a mentir, mas ele se sentirá mal e tentará mudar rapidamente essa postura, essa atitude, ou essa conduta, sabe? Quem mente habitualmente, talvez nem nasceu de novo. Alguém que tem o hábito de mentir, o hábito da mentira, se ele está no nosso meio, talvez ele nem nasceu de novo. Ele está aí, né? Parecido com crente, mas ele não é. Parecido com o filho de Deus, mas ele não é. Sabe? Porque as obras do diabo, que João fala, é o pecado, né? Ele é o primeiro pecador, né? Então, essas são as obras do diabo. E o crente não pode viver pecando habitualmente, né? Porque a semente de Deus, ou a divina semente, permanece nele, numa compatibilidade. Versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele tem uma semente, a divina semente está nele, ele não pode viver na prática do pecado. Sabe, essa semente é a vida de Deus, é o seu Espírito, é o Espírito Santo, é o mesmo contexto da unção de Deus que está dentro dele, no seu Espírito. Ele não pode viver nessa prática. E como ovelha, um crente pode se sujar na lama, ele pode, a ovelha está andando, de repente escorrega, cai numa poça de lama e vai se sujar de lama. Sabe? Mas ele não vai fazer como o porco, chafurgar, né? Se misturar na lama, cavucar a lama, porque o porco gosta disso. Por que o porco gosta da lama e a ovelha não gosta da lama? Porque a natureza da ovelha é ficar limpa, a natureza da ovelha, a ovelha não quer nem saber de lama. Mas o porco não, o porco ele vive procurando lama. Por quê? A natureza dele é essa. Precisa entender que a natureza da ovelha é diferente da natureza do porco. Uma coisa é cair, mas a outra é rolar na lama. Entende? E infelizmente eu percebo que às vezes muitas pessoas, quando eu digo muito, é muito mesmo, porque existem muitas pessoas desviadas do Evangelho, né? Mas por que estão? É por causa do ensino equivocado, de um ensino errado, porque já que você pecou, então agora não tem mais solução para você, não tem mais jeito. Então enfia a cara mesmo na lama, enfia a cara no pecado. Esse é o ensino equivocado, o ensino errado, e as pessoas, infelizmente, acabam indo por esse caminho. Sabe, a semente de Deus é o sêmen de Deus, que é a sua palavra. Né? Por termos sido gerados por Ele, nós somos nascidos dEle, nascidos de Cristo Jesus. Sabe, isso não quer dizer que nós não podemos mais pecar, que nós não vamos mais pecar, mas significa que nós não suportaremos viver na prática do pecado. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu me lembro que quando eu morava em São Paulo, eu tinha o hábito de visitar manicômio ou hospital psiquiátrico. A maioria das pessoas que se encontravam, eu creio que até hoje, né, o motivo deve ser o mesmo, a maioria das pessoas que estavam lá eram crentes, vou usar a expressão, afastados. Porque chega a um ponto desse? Chega a um ponto desse porque não consegue viver na prática do pecado, mas o ensino errado, para muitos não tem solução, não tem jeito, não dou conta, não consigo, e aí continua naquela prática, mas aquilo vira uma loucura, vira uma paranoia, uma loucura, e essas pessoas acabam se encontrando em lugares como esse. Né? Nós não somos mais escravos do pecado, querido. Porque o nosso velho homem, que era escravo, já morreu. Morreu com Cristo. Cristo morreu a minha morte, para que eu pudesse receber a vida dele. Então, o nosso velho homem já morreu com Cristo. Sabe? E o Senhor Jesus nos libertou de todo pecado. Nós somos livres do pecado. E nós precisamos saber que o Senhor Jesus já quebrou os grilhões, já quebrou o cadeado que estava prendendo a cadeia, que nos aprisionava. Nós somos livres, precisamos sair e saber que o pecado não tem domínio mais sobre nós. Não há domínio mais sobre a nossa vida. Amém?
Terceiro teste. Se você ama a seu irmão. Versículo 10 ao 17, capítulo 3. É importante você saber que o amor de Deus, ele é residente em nós. Ele reside em nós. E nós não temos como agir de outra forma a não ser amar. A nossa forma é amor. Se alguém não possui esse amor, isso é uma evidência de que ele não possui a vida de Deus. Ou ele precisa muito que a vida de Deus cresça nele. Ou ele não tem a semente divina. E para ilustrar, João lança mão de dois irmãos. Quais são? Caim e Abel. E esses dois irmãos, eles tiveram a mesma educação. Eles tiveram o mesmo ensino, os mesmos princípios. Viveram na mesma casa. Tiveram o mesmo pai natural. Tiveram a mesma mãe natural. Contudo, eles possuíam uma natureza diferente. Né? E eu vou ler aqui para você um versículo. Aqui no livro de Judas, versículo 11, que diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e pelos motivos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram da revolta de Corá. Veja bem, o caminho de Caim, se você for lá para Gênesis capítulo 4, você vai ver, Gênesis capítulo 4, né? Qual foi o caminho de Caim? O caminho da justiça própria. São as obras más de Caim. Esse é o caminho dele. E por causa delas, o seu coração se tornou invejoso. O coração de Caim se tornou totalmente invejoso. Ele andou pela justiça própria, né? E acabou praticando obras más. Também podemos ver aqui o erro de Balaão, no versículo 11 de Judas, né? Isso está lá em Números capítulo 22, versículo 7. Qual foi o erro de Balaão? O erro de Balaão foi a sua ganância. Ele se deixou vencer e se vendeu aos prazeres do mundo por causa da sua inveja. Aquilo que ele almejava. A ganância, queria além daquilo que era necessário, daquilo que podia. E ainda a revolta de Corá. Está em Números 16, 19 e Números 27, 3. Ele se rebelou contra a autoridade de Deus. Que é o mesmo que nós dizemos que é o caminho de Lúcifer. É o mesmo caminho de Lúcifer. Foi a rebelião contra a autoridade de Deus. Sabe? E aqui João quer nos mostrar que o novo nascimento, ele é algo sobrenatural. E não é afetado por nossas circunstâncias naturais. O novo nascimento é algo sobrenatural, querido. Aquele que tem a experiência do novo nascimento não depende de obras naturais, não depende de esforço próprio, não depende de justiça própria, não depende de obras humanas. E baseado nessa colocação, nós podemos dizer que numa mesma família pode existir filhos de Deus e filhos do diabo. Tem o mesmo ensino, tem a mesma instrução, tem a mesma... tudo igual, mas eles vão se portar de forma diferente. Porque João diz no versículo 15, embora nunca tenhamos matado ninguém, nós podemos ser assassinos diante de Deus. Basta odiar o irmão. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Não tem a vida permanente em si. Isso é muito forte, irmãos. Aquele que odeia o irmão, ele é assassino diante de Deus. Então, eventualmente nós podemos vir a odiar o nosso irmão, eventualmente nós podemos vir a odiar alguém, ocasionalmente cometer outros pecados, mas isso não deve ser o habitual, isso não deve ser um hábito na vida daquele que de fato nasceu de novo. E rigorosamente, nós cristãos,
crentes em Cristo Jesus, não devemos odiar ninguém, ninguém. Pelo contrário, precisamos amar as pessoas. Ressentimento, ódio não deve haver no nosso coração, queridos. Ódio no coração tem que ser expurgado, tem que ser retirado, tem que sair do nosso coração, se porventura vier ao nosso coração. Nós devemos amar, sabe, amar aqueles que não são amáveis a nós. As pessoas que não gostam de nós. Existem pessoas que não querem, sabe, nem papo conosco. Não fizemos nada para eles nos odiarem, não fizemos nada para eles não gostarem de nós. Mas é assim, a vida é assim. E ainda assim nós devemos amar até aqueles que nos tratam mal. Aquele que nos aborrece. Por quê, pastor? Porque o amor é a nossa natureza e essência. A sua natureza e a sua essência chama-se amor. Sabe, amados, no versículo 16 e 18, diz que o amor deve se manifestar com ações práticas, e não simplesmente com palavras. Não simplesmente com palavras. Olha aqui. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a ser irmão, padecer necessidade, fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Querido, é tempo de nós amarmos de fato e de verdade. Eu não vou parar aqui a live, mas se nós terminássemos essa live aqui dizendo isso e aprendendo isso e retendo isso no nosso coração, sabendo que a nossa essência, sabe, a nossa natureza é o amor, nós precisamos amar de forma prática, com ações práticas. Se alguém ama o seu irmão e vendo que ele está necessitado, e não supre, não faz nada, não tem uma atitude para ajudar essa pessoa, para salvar essa pessoa, tem algo errado com você, tem algo errado na sua vida, sabe? Amar de palavras, às vezes, é se limitar a dizer eu te amo, eu amo você. Coisa simples eu posso te afirmar aqui agora, que vem à minha mente, sabe? Nessa quarentena, nessa pandemia, você, marido, a sua esposa precisa da sua ajuda na sua casa, sabe? Você, filho, sua mãe, seus pais precisam da sua ajuda. Não basta dizer eu amo, eu te amo. Não basta. É preciso ação. É preciso atitude prática. Sabe, às vezes é melhor não dizer nada e fazer aquilo que deve ser feito. Sabe, praticar o que deve ser praticado. E aí eu pergunto, qual é o limite para o amor? Não deve haver limites para o amor. Não deve haver limites para o amor. Devemos amar o nosso irmão até o ponto de dar a nossa vida por ele, se for necessário. Não deve haver, o texto é muito claro, Jesus deu a vida e nós devemos dar a vida. Somos capazes de fazer isso porque temos a vida daquele que é amor residindo em nós. Porque talvez você diga, não, isso não é possível, nós não somos capazes. É capaz porque nós temos o amor, aquele que é amor residindo em nós. Ele reside em nós. Se ele reside em nós, ele nos dá condições para isso. Ele nos dá essa condição. Vamos para o quarto teste. Se o quarto teste é saber se de fato amamos a Deus. Se o coração não o acusa. Versículo 18 ao 24. E com relação aos pecados, nós temos responsabilidade diante de Deus e das pessoas pelos nossos pecados. Sabe, o nosso tratar com os pecados está baseado apenas na nossa consciência quando nós estamos em comunhão com Deus. Um exemplo, pode ser que tenhamos cometido mais de 1000 pecados, mas quando nós entramos em comunhão com Deus, nos lembramos apenas de 5. Então a nossa consciência nos fez lembrar de 5. É com esses 5 nós vamos tratar. Sabe? Lidar com esses 5. Se lembrarmos de 20, tratamos de 20. Tratamos apenas com os pecados que nós lembramos. Não é tentar arrancar das pessoas ou de nós mesmos coisas que não há ainda consciência. Deus vai trabalhar
à medida da luz, a luz vai chegando e vai clareando, e nós vamos conhecendo, e aí nós vamos tratando com aquilo que vai sendo colocado na luz. Nós não precisamos lidar com pecados a respeito dos quais não temos ou não estamos conscientes deles. E isso não quer dizer que nós não temos pecado, mas que Deus trata conosco na base daquilo que nós temos consciência. Porque se nós dissermos que não temos pecado, já estudamos sobre isso, o próprio livro fala, nós o fazemos mentiroso, né? E aí a palavra de Deus não está em nós. Então, na medida que nós avançamos na comunhão com Deus, a sua luz vai trazendo à tona os pecados, e aí então nós vamos tratando. Algumas vezes, sabe, acontece de outras pessoas terem consciência do seu pecado, mas você mesmo não percebeu ele ainda. Por isso a sua consciência está sem acusação. E aí nós, queridos, que às vezes percebemos pecado na vida de outra pessoa, nós temos que ter a sabedoria de Deus. Sabe? Sabedoria de Deus para tratar, porque às vezes nós acusamos as pessoas quando nós falamos com ela de pecados que ela ainda não tem consciência. E por essa razão, a vida da pessoa e a comunhão com Deus, elas continuam sem ser afetados. E aí nós julgamos pensando, isso aí não tem comunhão com Deus, não, olha o que ele está fazendo, olha o que ele faz. Sabe? A comunhão é que vai levar ele até a clareza do entendimento, né, do pecado. E aí ele vai tratar o pecado. Por quê? Porque a luz vai brilhar, a palavra vai brilhar, o evangelho vai brilhar e vai trazer clareza. Sabe? Sempre que você tiver consciência de pecado e não tratar com ele, a sua consciência o acusará e você não poderá manter a comunhão com Deus. Aí quando se tem consciência e vem a luz, e se não se trata com esse pecado, aí sim, aí vai haver uma quebra de comunhão. Agora, se você se lembra de algo, não trata, a sua comunhão, ela será interrompida, bloqueada, certo? Então, quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais sensível você vai se tornar contra o pecado. Mais sensível você vai ser para o pecado. Você não vai querer o pecado, você não vai desejar o pecado, você vai criar abominação contra o pecado. E é por isso que algumas pessoas fazem coisas erradas e não se lembram, não têm consciência do erro quando vão orar. Não veio a consciência ainda. E é porque a comunhão delas é superficial. E assim a luz que recebem é fraca ainda. E aí é preciso então buscar essa comunhão, aumentar esse nível de comunhão. O exemplo é que você está num quarto e pensa que o ar do quarto está limpo, está tudo tranquilo, está limpo. Mas quando você abre a janela, a luz do sol entra, você pode perceber a poeira pairando no ar. Os raios de sol entram, você vê, você enxerga, então a poeira parecia que estava tudo limpo, mas não está. Então lidar com o pecado depende de uma consciência sensível. E a consciência será sensível dependendo do nível de sua comunhão com o Senhor. Vai depender dos raios da luz, né, da palavra que vai entrando, né? Para que você então possa obter profundidade. Você vai então obtendo profundidade, maior conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Se o grau de comunhão ele é profundo, a sua consciência ela será aguçada e se tornará algo mais sensível, mais forte. E se a comunhão é superficial, a sua consciência ela fica embotada, ela fica entorpecida, embaçada. Né? Onde está a nossa consciência? Nós podemos dizer que a nossa consciência está no nosso coração. E aí o que é coração? 1 Timóteo 1,19 diz que, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, erraram com o coração. Ou seja, as nossas orações dependem da nossa consciência. Nossa consciência está no coração, né? Ou posso dizer até que a consciência é parte do nosso espírito, né? Que vai nos levar a ter clareza, dependendo do nível de intimidade, de busca, de relacionamento. E no versículo 21 e 22, nós vemos que se o coração estiver acusado, as nossas orações não serão respondidas. As orações não podem ser respondidas porque a comunhão ela está interrompida.
E por isso, antes de pedir algo para Deus, nós devemos remover todas as acusações do nosso coração, abandonar todas as acusações do nosso coração. Mas muitos reclamam que não estão sendo ouvidos por Deus. Sabe, queridos, dizer, pecados não confessados são um grande inimigo para as nossas orações. É preciso confessar os pecados. Pecado não confessado é um impedimento. Se você tem consciência do seu pecado, trata com ele. Confesse teu pecado. Aquele que confessa, ele alcança misericórdia. Aquele que confessa, né, tem um advogado junto ao Pai. E ele é o seu advogado para te perdoar, para te purificar. Amar a Deus implica em ter uma atitude correta com relação à acusação do nosso coração, de nosso coração, sobre os pecados cometidos. Se tem um pecado, trata com ele, não se permita ser enganado e roubado da comunhão com Deus. Deixa eu te dizer, querido, esse é o quarto sinal de saber se alguém ama a Deus. Se o coração não acusa, se não há pecado, nós temos que ser livre de toda acusação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós precisamos encerrar nossa live aqui, falta 2 minutinhos para terminar. Eu quero orar antes de concluir com você, né? Amém, queridos? Que o Senhor possa continuar trazendo luz. Leia, continua lendo. O alvo é ler todos os dias um capítulo de 1 João. Nós estamos aí no capítulo 3. E amanhã nós vamos terminar o capítulo 3, entrar no capítulo 4. E com certeza você vai ser ainda mais abençoado. Amém? Que o Senhor te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu oro declarando sobre a vida dos meus irmãos, mais luz da tua palavra, sejam ministradas ao coração deles através dessa palavra, desse ensino, desse estudo, Pai. Em nome de Jesus, guarda o coração dos meus irmãos, leve a cada um a maior intimidade, Pai, para que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus, e nós possamos aprender que, de fato, nós não devemos deixar nada acusando o nosso coração, a nossa consciência, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor continue te sustentando, te capacitando para a glória do nome dele.